Olá, meus amigos do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o Professor Manga, hoje trazendo para vocês curiosidades matemáticas. Pessoal, vou trazer aqui um quiz para vocês com perguntas que vocês vão dizer para mim se está certo ou se está errado, tá? E no final do vídeo, deixem seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você quer ao final do vídeo também que tenha mais vídeos sobre quiz, curiosidades, tá bom? Matemáticas, então vamos nessa. Primeira curiosidade, o número π. Π é um número irracional determinado a partir da divisão da medida do contorno de uma circunferência pelo seu diâmetro. Parece ser um conceito simples. Π está em todos os lugares onde quer que haja um círculo, como por exemplo nas espirais de dupla hélice do DNA, e ajuda a descrever os padrões da onda. Esse conceito está certo ou errado? Vou dar um tempo para vocês pensarem. E o tempo acabou. Está certo. Porque, independente do tamanho da circunferência, seja uma tampa de uma cola, como por exemplo uma roda de carro, ou até mesmo uma grande roda gigante, que a gente vê nos parques, né? Esse número sempre será encontrado onde houver um círculo. Curiosidade número 2, vamos lá. Número palíndromo ou capicua. São números que podem ser lidos da mesma maneira, independente do sentido que está, mantendo seu valor inalterado. Essa definição está certa ou errado? Tempo. E o tempo acabou. Está certo. Uma curiosidade interessante é que essa relação de perfeita simetria pode ser notada também em datas, palavras ou frases, que pode ser lido de trás para frente, ou de frente para trás, de trás para frente, não muda, vamos dizer assim, o conceito não muda a frase, ela se mantém com o mesmo valor. Curiosidade número 3, os algarismos romanos, a criação dos algarismos romanos. Os algarismos romanos foram criados para registro. O número da manutenção, o método de manutenção de registros foi amplamente utilizado em todo o Império Romano para operação diária, permitindo que os romanos valorizassem rapidamente vários produtos e serviços. Certo ou errado? Tempo para vocês responderem. E o tempo acabou. Errado. Porque os algarismos romanos foram criados para negociação e contagem. Em seu sistema ficou tão conhecido que é utilizado até hoje, principalmente em relógios, livros ou até mesmo na contagem dos séculos, entre outras coisas. Próxima curiosidade, a arte da geometria. É uma área do conhecimento na qual a matemática está presente. Tarsila do Amaral, Pietro Montrand, Vassili Kandinsky, Romero Brillo Picasso são alguns exemplos de artistas que permitem trabalhar habilidades ligadas à geometria. Isso está certo ou errado? Tempo para vocês responderem. E o tempo acabou. Está certo. Nas obras de Van Gogh, por exemplo, estão dispostas noções de perspectivas, posições e ângulo. Então, nesse certinho, a gente vê nos trabalhos dele, nas pinturas, nas artes, formas geométricas ligadas às suas artes. Curiosidade agora número 5. Os povos e a matemática. A civilização Inca foi o primeiro povo
a conseguir a abstração do zero, século IV a.C. O sistema de numeração deles era vigesimal. Está certo ou errado? Tempo para vocês responderem. Está errado. Porque os maias foram que fizeram enormes avanços na matemática. Com esse sistema de numeração vigesimal, os maias podiam realizar as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão, e fazer cálculos com raízes quadradas e até mesmo cúbicas. Então, a civilização foi a maia, foram os maias. Beleza? Nosso próxima curiosidade. Conceito de simetria, pessoal. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Na geometria, um objeto apresenta simetria quando se parece o mesmo depois de uma transformação, como reflexão ou rotação. Um exemplo de elementos simétricos são as figuras geométricas. O termo simetria vem do grego sim, junto, mais metron, medida, ou a qualidade do que tem a mesma medida. Esse termo pode ser usado também na gramática e arquitetura. Certo ou errado? Tempo para vocês responderem. Muito bem, o tempo acabou. Errado. Mas por quê? Porque está incompleto. Esse conceito não só na matemática ou geometria, mas na gramática, na arte, na natureza e na arquitetura. Então, nossa próxima curiosidade. A área da superfície corporal. Dermatologistas definiram uma fórmula para calcular aproximadamente a área da superfície corporal de uma pessoa. Certo ou errado? Tempo para vocês responderem. O tempo acabou. Certo, pessoal. Vocês sabiam que a área em metro quadrado é calculada em função da massa do indivíduo através da fórmula A igual a 0,1 vezes a massa elevado a 2 terços. Então, os dermatologistas realmente definiram, eles criaram uma forma para calcular a massa em função, a área em função da massa do indivíduo. E com isso eles podem calcular, eles tiveram como calcular a área corporal de uma pessoa. Faça você mesmo e veja a sua área corporal, substituindo aí o M pela sua massa e calculando a sua área. Bacana, né, pessoal? Próxima curiosidade. A nossa curiosidade de número 8. Origem dos ângulos de 90 graus e 180 graus. Sabemos que o ângulo reto mede 90 graus e que o ângulo raso mede 180 graus. Mas por que motivo os valores são 90 e 180? Porque para os antigos egípcios e árabes, o grau era a medida do arco que o Sol percorria em torno da Terra durante um dia. Essa afirmação está certa ou errado? Tempo. E o tempo acabou. Está certo. No ano de 4000 a.C., os egípcios e árabes tentavam elaborar um calendário. Nessa época, se acreditava que o Sol levava 360 dias para completar a órbita de uma volta em torno da Terra. Assim, a cada dia o Sol percorria um pouquinho dessa órbita, ou seja, um arco de circunferência de sua órbita. Esse ângulo passou a ser uma unidade de medida, foi chamado de grau, ou seja, a Terra percorria um círculo em torno do Sol e a cada parte ali que representava um arco de circunferência. E ali existia um grau que ela se movimentava. Bacana, né? Vamos para a próxima curiosidade. Curiosidade de número
9. Início de um novo século. Um século começa em um ano 01 e termina em um ano 00. Por exemplo, o século XIX começou em 1901 e terminou em 2000. O século XX começou em 2001 e terminou em 2100. Certo ou errado? Tempo. Acabou errado, pessoal. Por quê? O século XX começou em 1901 e terminou em 2000, tá bom? Não foi o século XIX, foi o século XX, começou em 1901 e terminou em 2000. E o século XXI começou em 2001 e terminará em 2100. Então é o século XXI. Os séculos na história são numerados com os algarismos romanos e nomeados com os ordinais do 1 ao 9. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, assim vai. E os cardinais 10 em diante. 10, 11, 12, 13, 14 e assim vai. Muito bem. Nossa curiosidade de número 10 e última, a origem dos números. Os números surgiram para que as pessoas pudessem contar objetos e animais. Um dos primeiros povos a utilizar o sistema de numeração foram os egípcios, por volta do ano 3000 a.C. Certo ou errado? Tempo. O tempo acabou. Certo. Certo, correto, porém os números que usamos atualmente foram criados pelos indianos no norte da Índia em meados do século V, ou seja, não podemos negar que a matemática faz parte da nossa história e está presente basicamente em tudo à nossa volta. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham acertado. Tá bom? Deixe seu comentário lá no vídeo, tá? Se gostaram. E sugestões também para outros quiz. E muito obrigado aí pela presença e pela audiência de vocês, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.